Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 32 e 33. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Que Deus revele sua palavra para nós nesta noite. Texto que foi lido na versão Almeida corrigida, que nos disse o seguinte: é Jesus dizendo: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. A versão Almeida atualizada coloca uma ênfase. No final, Jesus acrescenta: atrairei todos a mim mesmo. A mim mesmo. E aqui eu tenho outra versão que diz assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Ainda outra versão: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas a mim. Então, Jesus está nos dizendo que ele, ao ser levantado da terra, na cruz, iria atrair todos os homens, todas as pessoas, a ele mesmo, ao seu corpo naquela cruz. Neste texto encontramos o Senhor nos falando do poder, do seu poder, da sua crucificação, do seu poder e do poder da sua atração. Ele fala aqui de uma atração que ele exerceu na cruz para atrair todos os homens a si. E Jesus disse isso para expressar o tipo de morte que haveria de morrer, conforme ele mesmo menciona no versículo seguinte, no versículo 33. A palavra usada no original para atrair, neste texto, significa puxar, arrastar, atrair. Esta obra da atração de Cristo já havia sido prevista por Deus. Em Jeremias capítulo 31, versículo 3, ali o Senhor está falando de uma atração que ele exerce, que iria exercer. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. A versão que anotei aqui diz: com amor eterno te amei, com amor leal a atraí para mim mesmo. Vemos aqui a fonte da atração, o poder da atração é o amor eterno de Deus. Amor eterno e amor leal, a Deus mesmo, Então, em Oséias capítulo 11, verso 4, ali também faz menção a uma atração.
Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Agora, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 4, ali ele nos mostra que a atração de Cristo é uma coisa que Deus determinou antes da fundação do mundo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aí diz que Deus nos elegeu nele. Nele é Cristo. É Cristo. Deus nos elegeu, nos escolheu em Cristo. Nele. Mas, diz aí, antes da fundação do mundo, já estava prevista esta atração de amor que Deus iria exercer na cruz, nos colocando nele, para ficarmos nele para sempre. O seu amor foi a força dessa poderosa atração, atraindo cada pecador para o seu corpo na cruz. Que coisa linda, irmãos, Jesus na cruz nos atraindo, nos tornando participantes do projeto redentor do Pai. Nele, em Jesus, Deus reuniu todos os pecadores, todos. A cruz do Calvário é o ponto de encontro entre Deus e os homens pecadores. É a encruzilhada do encontro entre Deus, de Deus com os homens pecadores. É o lugar onde Deus convocou soberanamente todos os pecadores de todos os tempos, porque é uma convocação soberana. A atração prevista antes da fundação do mundo, em Cristo. Eu só posso estar em Cristo porque Ele me colocou nele pela sua atração na cruz. É uma coisa soberana, uma coisa que Deus decidiu fazer, e Ele exerceu soberanamente ali na cruz, atraindo todos os homens a Ele, ao seu corpo. Ele morreu, mas com a sua morte matou todos nós. É um pouco parecido com o que aconteceu com Sansão. Sansão matou mais gente, mais inimigos seus com a sua morte do que com a sua vida. Quando ele deslocou as colunas lá daquele santuário onde o povo estava reunido e caiu, ele morreu, mas com a sua morte ele levou a muitos. Aqui Jesus Cristo, com a sua morte, ele matou a todos. Por quê? Porque todos foram colocados em seu corpo na cruz. Foi Jesus mesmo que falou que ele, ao ser levantado na cruz, lógico, ele iria nos atrair, ele nos enfeixou em seu corpo, nos incorporou nele, e
quando ele morreu, ele nos levou a morrer juntamente com ele, aquela morte na cruz. Por isso, irmãos, podemos crer com o coração e confessar com a boca, como o apóstolo Paulo creu com o coração e confessou com a boca: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Depois de crucificado, Jesus foi levantado da terra, e neste ato, exatamente no ato do levantamento, Cristo prometeu nos atrair a si, para o seu corpo, e de fato ele cumpriu, nos atraindo a si naquela cruz. Esta atração não é física, ela é espiritual. Em Cristo morremos para o pecado e nele ressuscitamos em novidade de vida. Cristo morreu para que nós morrêssemos por meio dele, e ressuscitou para viver em nós sua vida divina, vida justa, santa, de amor. É a vida divina, é a vida de Deus vivendo em nós a vida divina, a vida de Deus. Então, se a diferença entre Cristo morrendo por nós e nós morrendo com Ele não for percebida, crida e experimentada, eu posso afirmar para os irmãos com certeza que não veremos o reino de Deus, jamais. Então, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, todos os homens, todas as pessoas. Então, João 12:32 é um texto chave para compreendermos a nossa relação, a nossa identificação, nossa união com Cristo, Romanos 6, verso 5, ali na versão Almeida atualizada, não sei se vai ser esta que vai ser lida, mas ali diz que nós fomos unidos, fala de uma união nossa com Cristo na cruz. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então, na versão que eu citei, nos diz o seguinte: porque se fomos unidos com Ele, que uma união em Cristo, com Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Vejam que está falando aqui que nós participamos da morte e ressurreição de Cristo, Temos uma morte em união com Ele e uma vida em união com Ele, com Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 10, ali o apóstolo Paulo continua mostrando a nossa união com Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Vivamos juntamente com Ele. A outra versão diz: vivamos em união com Ele.
quando foi que aconteceu essa união com Ele? Aconteceu a partir da atração, quando Cristo exerceu a sua atração de amor, nos trazendo e nos colocando nele, naquela cruz, para participarmos daquela morte com Ele e também da sua ressurreição e também da sua vida em nós agora. Então, irmãos, esta expressão juntamente com Ele, em união com Ele, é o tudo que Deus preparou para nós. É o tudo que Deus preparou para nós. A ênfase da fé cristã genuína está baseada nesta expressão juntamente com Cristo, juntamente com Ele, em união com Cristo. Tudo que Deus tem para nós, Ele tem juntamente com Cristo. Ele tem em união com Cristo. É uma coisa compartilhada, numa interação perfeita. Nós nele, pelo poder da sua atração, Ele em nós, pelo poder da sua ressurreição, que nos ressuscitou juntamente com Ele, pelo Espírito Santo de Deus. Então, tudo mais nas Escrituras, na nossa vida, na igreja, no universo, gira em torno disso, irmãos. Gira em torno disso. Primeiro é nós em Cristo. Depois é Cristo em nós. Aqui está toda a história da salvação, da nossa salvação. Atos capítulo 11, versículo 24. Vamos ouvir o texto. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. A parte final do versículo está dizendo uma coisa aí. E muita gente se uniu ao Senhor. Uniu ao Senhor, né? O Senhor nos uniu a Ele. Aqui está dizendo que muita gente se uniu ao Senhor, né? Então, fala aqui de pessoas que foram regeneradas e salvas, como sendo unir ao Senhor. Você percebeu? Está aqui mostrando que a salvação como unir ao Senhor, né? Unir ao Senhor não significa aderir ao cristianismo. Tem nada a ver. Eu aderi ao cristianismo. Não significa aderir ao cristianismo. Não é uma adesão sistemática, que você está aderindo a um sistema religioso qualquer, né? Aderindo ao próprio cristianismo. Não é nada disso. O que significa unir ao Senhor? É a nossa identificação com Cristo. Nós só podemos nos unir a Cristo porque Ele nos uniu a Ele primeiro. Você vê? Muita gente se uniu ao Senhor. Por quê? Porque essa gente havia sido unida pela atração na cruz. Primeiro, a atração, essa união parte do Senhor. Ele é que nos uniu a Ele. E porque Ele nos uniu a Ele, nós podemos, pela fé, unir-nos a Ele. Pela fé. Porque Ele já fez isso conosco, lá na cruz, né? Então, nós só podemos nos unir a Cristo porque Ele nos uniu a Ele primeiro. E Ele fez isso pela atração. Quem nos uniu a Cristo foi Ele mesmo, irmãos. E eu só posso me unir a Cristo
porque Ele me uniu a Ele pelo poder da sua atração lá na cruz. O que significa se unir a Cristo? Significa crer que Jesus nos atraiu a si na cruz, né? Unir ao Senhor significa que você creu a sua atração, você creu que Jesus Cristo lhe atraiu a si na cruz, e com Ele você morreu, e com Ele ressuscitou, e Ele vive em você. Então, unir a Cristo pela fé, pela graça e pela fé, é exatamente isto: crer sua morte, sua atração, sua morte, sua ressurreição e a vida do Senhor operando, né, em nós. Então a nossa identificação com Cristo se deu quando Ele foi levantado da terra, e nesse momento Ele nos atraiu para Ele mesmo. Ele nos uniu a Ele na cruz. Não é um pacto que você faz, oração, não é. Ele nos uniu a Ele na cruz. Então, a partir da atração que Jesus exerceu na cruz, nós estamos unidos a Ele. E então, basta crer. A coisa toda começa historicamente falando quando Cristo foi levantado da terra, e foi isso que Jesus tratou no texto que foi lido no início, lá em João 12:32, que já foi lido. Então Jesus está tratando disso lá. Em 3 ocasiões Jesus falou do seu levantamento da terra sobre a cruz. Por 3 vezes durante o seu curto ministério, Ele falou em sua morte como sendo um levantar da terra, um levantamento. Logo no início, João 3, versículos 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vejam, aqui é logo no início do ministério de Jesus na terra. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Vejam os irmãos, Jesus coloca aqui, ele fala de levantamento 2 vezes. Ele fala que Moisés levantou a serpente no deserto, e ele fala que importa que o Filho do Homem, que é Ele mesmo, seja levantado. Lógico que na cruz, né? Para quê? Ele diz aqui: para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crer para dentro dele. Crer nele é crer para dentro dele, porque é ali dentro dele que ele nos colocou na cruz para morrermos com ele, e nós precisamos crer. Então, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vê, a vida eterna, a vida que surge da morte.
primeiro precisa morrer em Cristo para receber em nós a vida eterna, que é a vida de Cristo, é a vida da ressurreição ou vida de ressurreição, né? Então, irmãos, Jesus faz uma comparação chocante. Para mim, Jesus faz uma comparação chocante, né? Ele faz uma comparação com serpente. Ele diz que assim como Moisés levantou a serpente, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. E o bicho que ele pegou é a serpente. Então ele faz uma comparação chocante. É uma comparação com serpente. Serpente aqui não se refere a Jesus. Jesus não é serpente, ele não é raça de cobra, porque Jesus não é serpente, porque ele é o Cordeiro de Deus. Na cruz, Jesus é o Cordeiro de Deus. Mas no levantar, preste bem atenção, no levantar de Cristo da terra, naquela cruz, houve uma identificação. Quando Jesus foi levantado, ocorreu uma identificação. Ele identificou em seu corpo a raça originária, procedente da serpente, Satanás, tá? Então a serpente gerou uma raça perversa, venenosa, né? Você não faz ideia do quão venenoso é o ser humano, né, depois do pecado. Então a serpente gerou uma raça perversa. Que raça? Os pecadores, que são portadores da natureza espiritual da serpente, do demônio de Satanás, não é? O ser humano, espiritualmente falando, por causa do pecado, é portador da natureza do anjo caído, da serpente, não é? Os descendentes de Adão são chamados de raça de víboras ou raça de serpentes. O próprio Jesus foi quem chamou, e ele não estava dando um título falso, não. Ele estava chamando de raça de serpente, de raça de cobra, de víboras, porque de fato é. Esse parentesco em termos de natureza com a serpente não é o caso dos fariseus, porque Jesus estava conversando com os fariseus quando usou aí a expressão raça de serpente, né? Raça de víbora. Mas não é o caso apenas dos fariseus, é o caso de todo mundo. Todo mundo tem o parentesco com a serpente, tem a natureza, né? Então, irmãos, ali na cruz, Jesus, ao ser levantado, recebeu em si a raça adâmica envenenada com o pecado, para fazer a destruição pela morte dessa raça ruim, maléfica, brava, pecadora, perversa e maligna. Essa raça merece o inferno, né? E para o inferno irá, se não nascer de novo. Mas, irmão,
dizer isso é um desamor. Dizer uma coisa assim é um desamor. Pelo contrário, irmãos, pelo contrário, é amor, não é? Ao dizer isto, estou te amando, né? É preciso amar para dizer a verdade. É preciso amar para dizer a verdade, né, irmão? Porque eu amo você, lhe digo, se você não for liberto da sua velha natureza, irá para o inferno. Eu não posso dizer que você vai para outro lugar, a não ser o inferno, né? E estou lhe dizendo porque lhe amo. O amor tem esta ousadia de dizer. Agora, quando você não ama as pessoas, você não diz mesmo, não é? Você passa a mão, você engana. Então, não insista com o seu pecado, né? E no pecado, Deus não lhe receberá na sua comunhão. Não insista. Na cruz, Jesus, ao ser levantado, recebeu em si a raça de cobra. Por isso que ele fez a comparação, a raça de cobra. Ali na cruz, ele morreu por nós e nos fez morrer nele para destruir em nós essa natureza oriunda da serpente. 1 de João, capítulo 3, verso 8. Então, vamos ouvir. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. As obras, não é macumba, não é isso que tem que ser desfeito, não, né? Ele é a obra que o diabo realizou em cada um de nós pelo pecado. É a natureza, e Jesus morreu na cruz e colocou a nossa natureza nele, a natureza da cobra, a natureza de serpente. E quando ele morreu, com a sua morte, ele fez a destruição total da obra do diabo em nós, né? Então, depois, na metade do seu ministério, mais ou menos, ele propõe libertar verdadeiramente do pecado e reafirma a questão do seu levantamento da terra, em João capítulo 8, verso 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. Aqui Jesus está dizendo que Ele é o Eu Sou, né? O Eu Sou, o Todo-Poderoso, o Todo-Suficiente, absoluto e soberano Senhor, exercendo o seu infinito poder quando estava sendo levantado da terra, na cruz, para nos atrair a si, com a finalidade de nos libertar totalmente e verdadeiramente da nossa natureza pecaminosa
e do pecado, né? E no fim da carreira, ele pronunciou as palavras que ninguém jamais pronunciou, porque não tem o poder de pronunciá-las, que foi o texto que iniciamos aqui a meditação desta noite. Quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo, né? E neste texto, Jesus falou da sua atração e do seu poder de nos atrair a si na cruz. Jesus nunca disse nada mais espantoso do que as palavras ou estas palavras que acabei de citá-las aos irmãos: todos atrairei a mim mesmo. O que Jesus diz aqui é fundamental, é de fundamental importância. Sua morte na cruz é um fato histórico negado por poucos, mas aqui ele está falando da morte de todos os seres humanos naquela cruz em seu corpo. Você precisa perceber a diferença. Uma coisa é Cristo morrendo por você, outra coisa é você morrendo com Ele, não é? Nós morremos com Ele, e nós só morremos com Ele porque Ele morreu por nós. Aqui entra o seu amor por nós, irmãos, né? Então, não bastava Ele ter morrido, Ele precisava nos levar a morrer com Ele. Ele morreu por nós, a nossa morte, para que nós morrêssemos por meio dele a morte que ele morreu por nós. Portanto, ele morreu, eu morri. Morto ele, morto eu. Eu preciso crer. É preciso crer, né? Então, a grande verdade é que quando Cristo foi levantado na cruz, fomos também atraídos e mortos juntamente com Ele. Ele prometeu atrair-nos para si no levantamento do seu corpo pregado na cruz. E de fato Ele nos atraiu lá. Primeiro, deitou-se a cruz ao solo. Depois o crucificaram, pregando-o nela. Então se deu o levantamento. Nesse ato, Cristo prometeu atrair-nos para si e realmente o fez. Marcos capítulo 15, versículo 23, ali nós temos um ponto interessante que tentaram fazer com Jesus. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. Deram-lhe a beber vinho com mirra. Tem outro texto que diz que foi vinho com fel. Aqui diz beber vinho com mirra. Mirra é um composto amargo. Mas ele não o tomou, ele não quis beber. Vinho com mirra era um composto analgésico. Esse analgésico, tomado assim em grande quantidade, o tornaria um pouco insensível, meio dopado no ato da crucificação, omitindo a nossa atração. Você vê que sutileza do inferno aqui? Mas ele não o tomou. Ele se achava bem consciente para nos atrair a si
e assim com Ele nos identificar. De sorte, irmãos, que desta atração em diante estamos em Cristo, em todas as circunstâncias. A finalidade dessa atração era nos identificar com Ele, assim nos levar a morrer com Ele naquela cruz para o pecado. Ele ressuscitou para viver naqueles que creram que com Ele morreram e ressuscitaram. A vida que Ele vive em nós é a sua vida justa e santa. Então, irmãos, esta morte com Cristo é morte para o pecado. Cristo nos atraiu a si para que, por meio dessa atração, nos identificar com Ele, e por meio da nossa identificação com a sua pessoa, em seu corpo, nós morrêssemos com Ele aquela morte. E a morte que nós morremos é morte para o pecado. É morte para o pecado. É morte para o pecado. Significa a morte da minha velha natureza pecaminosa. Você sabia? Morte para o pecado é morte da minha velha natureza. Porque se a minha velha natureza não morrer, eu não posso me livrar do pecado. Então eu só posso me livrar do pecado morrendo a velha natureza em mim. Essa velha natureza é a fábrica e os pecados são a sua produção, né? Se você quer acabar com a produção de uma árvore, não adianta tirar apenas os seus frutos, mas é preciso arrancá-la pelas raízes. Se você acha que pode acabar com a produção de uma árvore apenas arrancando os seus frutos, você está equivocado e terá que repetir a sua colheita dos frutos da sua árvore todos os anos. Se for este o caso, talvez você não esteja batendo bem da cachola. Não. Você acha que Deus é trouxa de tirar os seus pecados e deixar essa fábrica produzindo dentro de você? Deus não é tonto de tirar os seus pecados e deixar essa fonte aberta jorrando pecado. Tem que fechar para acessar o pecado, irmãos. E foi para isso que Jesus nos atraiu a si na cruz. Nele morremos, com Ele ressuscitamos, e agora Cristo vive em nós. Você conhece a lei da atração de Cristo? Você crê que Cristo lhe atraiu a si na cruz? Crê mesmo? Você crê a sua identificação com Cristo? Você tem certeza que foi atraído em Cristo lá na cruz? Você crê que quando Cristo foi levantado da terra, você também foi atraído para morrer com Ele? Fé nesta verdade certamente fará a diferença agora e na eternidade. Não tenha medo de crer a sua atração. Não fique com medo de crer que você foi atraído por Cristo, a Cristo na cruz. Você também foi atraído para morrer com Ele. Não tenha medo de crer. Fé nesta verdade
lhe trará a experiência que você tanto precisa com Cristo. Então, termino esta meditação dizendo o seguinte: não tenha medo de crer. Sua atração, identificação, morte e ressurreição em Cristo. Como você irá corresponder à atração de Cristo? Agora é com você. É com você. Como que você irá corresponder à atração de Cristo? Vai crer ou vai deixar? Espero que Deus lhe dê graça. Lhe dê graça para você crer em tudo aquilo que Cristo fez por você.